Oi, pessoal. Oi, pessoal. Bom, meu nome é Adson Zoca, sou bailarino aqui na Alemanha e eu trabalho na Saxônia, em Bautzen. O nome do teatro é Zorbisch National Ensemble. E a gente está aqui hoje para bater um papo sobre como tem sido as coisas aqui na Alemanha nesse tempo de coronavírus. Meu nome é Manuela, eu também trabalho aqui na Alemanha, sou bailarina profissional e eu trabalho na cidade de Dortmund, no Teatro de Dortmund. E primeiramente a gente queria agradecer o convite do Juntos pela Dança Brasil, e queria parabenizar o grupo pela iniciativa. A gente acha que é super importante os profissionais da dança no Brasil se unirem, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, né? A gente fica muito feliz em fazer parte do Juntos pela Dança Brasil, mesmo aqui na Alemanha, e poder compartilhar um pouco do que a gente tem vivido aqui, não só durante os nossos trabalhos, dia a dias normais, mas também agora nesse período um pouco difícil para todo mundo. Isso. Então a gente queria. Bom, eu quero começar contando que aqui onde eu trabalho, em Dortmund, a gente ficou totalmente parado por 3 semanas. A gente estava só fazendo aula online pelo aplicativo. E depois dessas 3 semanas, a gente voltou a fazer aula, mas com bastante restrições. Assim, na primeira semana eram só 2 bailarinos por vez. A gente fazia uma aula de 1 hora e aí entre cada aula tinha meia hora de pausa para que os bailarinos não se encontrassem no camarim, para a gente não ter que, né, ter esse contato no camarim. E aí cada bailarino fazia aula de 1 hora. Então dentro da sala tinha 2 bailarinos, um professor e um pianista. Depois, já na segunda semana e até agora, a gente passou para 3 bailarinos, um professor e um pianista. E agora eles pediram pra gente, porque aqui na Alemanha, quanto mais eles abrem o comércio, quanto mais eles vão liberando as coisas, mais precauções nós temos que tomar. Então agora já tem bastante coisa funcionando. Então eles pediram pra gente manter 6 metros de distância na sala. E toda vez que a gente entra na sala, a gente precisa higienizar as barras, higienizar o chão, o lugar onde a gente ficou, ali na barra. Se a gente suar, se pingar suor no chão, a gente tem que limpar também. E ter que usar máscara enquanto a gente entra nos teatros. A gente só tira a máscara na hora de entrar no estúdio mesmo. E evitar contato, né, tipo, entre os bailarinos, dentro do teatro e fora do teatro também. E a gente tá fazendo alguns ensaios, meio que privados, assim, é só o diretor e um bailarino dentro da sala. O diretor, ele tá começando a montar um balé pra temporada que vem, um balé novo, mas ainda tá tudo bem certo, assim, a gente não sabe exatamente como vai ser a temporada que vem. Tá previsto para que a gente possa voltar a apresentar no mês de setembro, mas também seria com bastante restrições. Acho que o nosso teatro tem um público, cabe a quantidade de 1.170 pessoas. Mas se a gente voltar em setembro, se tudo der certo, a gente conseguiria fazer espetáculos para no máximo 200 ou 300 pessoas, para que o público possa ter distância entre eles. E também os bailarinos, a gente que estaria dançando, nós também precisaremos ter uma distância entre a gente. Então o diretor vai ter que ser bem, o coreógrafo vai ter que ser bem criativo nesse momento para ver o que ele vai conseguir criar com todas essas exigências. Isso foi aqui, porque Aqui, no Dortmund é o norte da Alemanha e Bautzen já é no sul da Alemanha. E no sul da Alemanha a gente também a gente está parado desde o dia 10 de março e a gente provavelmente deve voltar a trabalhar a partir da semana que vem. Mas esse período que o teatro ficou fechado, os bailarinos tinham a oportunidade de ir ao teatro, mas individualmente, para poder fazer sua aula por conta própria, né? Não tinha nenhum diretor, nenhum master e também não tinha pianista. Então a gente ia por conta própria e a gente tinha a oportunidade de usar ainda assim a sala do teatro, mas nas mesmas condições. Ia ao teatro com máscara, chegar no teatro, higienizar sua barra e sempre as fechaduras de porta, nos camarins, o que você usar, você precisava tudo ser higienizado antes e depois, quando você estivesse indo embora,
para que não tivesse nenhum risco de contagiar outras pessoas, né? Os bailarinos aqui todos tentaram se manter da melhor forma possível para voltar agora, quando a gente voltar a gente volta em pequenos grupos a fazer as aulas e com 4 bailarinos na sala e a diretora dando aula. Ainda não vai ser possível ter pianista na primeira semana. Na segunda semana a gente já vai ter pianista e na terceira semana a gente começa a ensaiar, mas também em pequenos grupos, provavelmente máximo solo ou dueto. E dueto, às vezes, bem provável se as pessoas vivem juntas. Se não viverem juntas, você tem a oportunidade de dizer: eu não me sinto confortável de trabalhar com alguém que não esteja morando junto comigo agora, para precaver de qualquer contágio nesse momento. Bom, e aqui na Alemanha também, quando começou tudo ficar fechado e os bailarinos e empresas, escolas de dança começaram a fechar, a gente teve apoio do governo, o governo não desamparou ninguém. A primeira-ministra não, a ministra da Cultura da Alemanha, Monika Grütters, ela deixou o seguinte recado. Vou ler para vocês. Não vou decepcioná-los. Ninguém ficará na mão. Ela garantiu. Precisamos reagir às dificuldades e emergências pelas quais somos responsáveis e compensá-las. Isso valerá a pena não apenas para a economia, mas também para o nosso cenário cultural, que foi gravemente afetado pelos cancelamentos. Dá para entender que a gente teve total apoio do governo. Freelancers que também trabalhavam aqui podiam aplicar para o governo para receber uma quantia e poder se manter durante esse período, porque por a gente não saber ainda quando vai voltar shows, quando os espetáculos vão iniciar aqui na Alemanha. Então fica esse período de incerteza, né? Muita gente não tem trabalho e o governo garantiu que iria ajudar todos que estivessem passando por alguma dificuldade como essa. Sim, e eles também, o governo liberou também, né, um valor para freelancer e para pequenas empresas também, né, que seriam as escolas de dança. A gente não sabe exatamente qual foi o valor, porque a gente não se encaixa nessa categoria, né? Nós somos empregados do governo, o teatro recebe dinheiro do governo. E no nosso caso, dos nossos teatros, o nosso salário continuou o mesmo. Mas alguns teatros aqui na Alemanha, eles entraram eles chamam de como se fosse trabalho curto, porque você faz menos horas de trabalho. Porque o que eles explicaram pra gente é o seguinte: a gente está trabalhando em casa, nós não estamos parados. Então a gente está fazendo aula em casa, tentando manter a forma física, a gente está trabalhando de outras formas criativas, né? O que dá para fazer nesse período. Então, só que a maneira com que a gente trabalha em casa, provavelmente, né, óbvio, são menos horas de trabalho do que se a gente estivesse trabalhando no teatro. Então, tem esse negócio de trabalho curto, que a gente receberia uma porcentagem menor de salário. Teve algumas companhias aqui, alguns teatros da Alemanha, que entraram nesse trabalho curto, mas os nossos teatros não fizeram. Então, por enquanto, a gente está recebendo o salário normal. Sim, foi uma discussão dentro dos teatros, logo quando começou, se iriam reduzir os salários dos artistas do teatro ou não. A primeira instância foi diminuir para 60% o salário, mas aí tiveram reuniões e vamos manter, porque os bailarinos ainda estão trabalhando em casa, ainda estão... Então a gente buscou meios, os teatros, os diretores das companhias buscaram meios de mostrar que os bailarinos ainda estão trabalhando dentro de casa, sabe? Mostrando, fazendo aulas, às vezes faziam vídeos como se fossem mini espetáculos pelas redes sociais, que é o que está acontecendo agora no mundo inteiro. As grandes companhias estão postando vídeos de balés que eles já produziram, e isso é tudo dentro da importância de mostrar que os bailarinos ainda estão trabalhando e que a arte ainda é importante mesmo dentro desse tempo difícil. Exato. E o que acontece aqui também é que, assim, cada estado da Alemanha, cada região da Alemanha tem as suas próprias leis, e cada cidade também. E cada teatro resolve trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, o meu teatro,
e o do Adson também, ele nunca fechou totalmente. Então, os bailarinos, os atores e os cantores não podiam estar ensaiando dentro do teatro. Mas o departamento de figurino, os técnicos, o pessoal dos escritórios estavam trabalhando ainda normalmente, né? Porque eles conseguem manter a distância dentro do setor deles. Mas existem alguns teatros da Alemanha que fecharam completamente. Ninguém podia nem entrar dentro do teatro. Então, assim, cada teatro, né, resolve trabalhar de uma maneira diferente. Sim, a gente ainda tem amigos aqui que estão em casa desde o início do lockdown aqui. Eles não puderam nem ir ao teatro, eles tinham que fazer tudo dentro de casa. E isso pro bailarino é um pouco difícil, porque é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar, a aprender a fazer as coisas dentro de casa, num espaço pequeno, e tentar se manter para poder voltar bem e mostrar trabalho também quando voltar. Exato. Então é isso, né? É isso. É isso. A gente agradece mais uma vez pelo convite. Obrigado. E a gente espera que tenha ajudado vocês, isso que a gente falou aqui, e que é isso. Né? E a gente espera que essas leis e essas recomendações que acontecem aqui um dia cheguem ao Brasil também, que o Brasil tenha a oportunidade de viver a importância da cultura por completo, né? Porque a gente vê essa diferença entre realidades do Brasil e da Alemanha, um valor cultural que as pessoas dão para a cultura, para a arte, e isso é muito importante. Tá bom? A gente agradece o Juntos pela Dança Brasil, foi um prazer falar com vocês e a gente espera que tudo passe logo e a gente volte a trabalhar da melhor maneira possível. Tchau, pessoal. Tchau, Um beijo. obrigado.